Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com informações na medida certa. Nesta semana estaremos destacando a questão da Anvisa, que lançou o painel com preços dos medicamentos, uma ajuda a toda a população. Também estaremos falando sobre a meta do SAMU, que até 2026 atender o atendimento do sistema a toda a população brasileira, a 100%. E estaremos abordando finalmente também a questão da lei que instituiu a Libras como língua de sinais brasileira, que está completando 22 anos. E muito mais informações para você. Então, vamos acompanhar esta edição mais de perto para você. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do jornal Tele Brasil Notícias falando dos medicamentos. Tudo porque a Anvisa lançou o painel com preços dos medicamentos. A Anvisa, que todos sabemos, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está lançando esse painel para facilitar a consulta dos preços dos medicamentos que são vendidos aqui no Brasil. Isso serve tanto para os laboratórios, farmácias, drogarias, distribuidores e importadores que não poderão cobrar acima do preço permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Vamos observar com mais detalhes. Até então, a lista de preços máximos permitidos para a venda de medicamentos era disponibilizada no portal da Anvisa e atualizada mensalmente. Com esse painel, além da lista, os consumidores vão poder fazer consultas mais específicas usando o nome do medicamento, o princípio ativo ou o número de registro. Caso o consumidor perceba que o preço de um medicamento está acima do permitido, a orientação da agência é encaminhar uma denúncia à própria Câmara de Regulação. Vamos falar agora do sistema de emissão de passaportes pela internet que voltou a funcionar. Então, o serviço de agendamento para emissão de passaporte foi restabelecido pela Polícia Federal. Então, cancelando aquela informação da semana anterior. Esse serviço de agendamento de emissão de passaporte, que é feito pela Polícia Federal pela internet, ficou uma semana fora do ar devido a uma tentativa de invasão hacker. A Polícia Federal fez uma atualização do sistema e a rede foi restabelecida. Desde ontem, o sistema já funciona normalmente. E quem precisa tirar ou renovar o passaporte pode entrar no site da Polícia Federal, clicar no ícone passaporte e preencher um formulário, escolher a data e o horário para o atendimento presencial. Mas atenção, não é recomendado vir diretamente aqui até a delegacia da Polícia Federal, porque esse serviço é feito com um agendamento online. Vamos agora então falar de saúde, porque a Anvisa retoma a produção de insulina aqui no país após 2 décadas. Exatamente. Então vai se voltar a produzir então a insulina. E a fábrica, inclusive, foi inaugurada, a planta de produção dessa insulina, e ela fica em Nova Lima, lá em Minas Gerais. A capacidade dela de demanda para suprimir a demanda, inclusive nacional, pelo medicamento, a estimativa é de produção de 20 milhões de unidades de insulina por ano. Também, de acordo com o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é um dos países com maior incidência, inclusive, da doença no mundo, com cerca de 16 milhões de pacientes adultos. Muito bem, vamos falar agora do atendimento à justiça lá em Brasília, no Distrito Federal, que utiliza unidade móvel. Exatamente, é a unidade móvel da Defensoria Pública do Distrito Federal, que inclusive tem aí a consideração de ser o maior equipamento itinerante de atendimento jurídico a crianças e adolescentes do Brasil. Inclusive agora a Defensoria inaugurou um serviço bastante exclusivo para assistência em escolas públicas do Distrito Federal. Vamos observar.
Tatiane não perdeu tempo. Foi até a escola, que fica a cerca de 10 minutos de casa, e conseguiu adiantar o atendimento que estava marcado para daqui a um mês. Ela busca a revisão do valor da pensão alimentícia da filha de 5 anos. Tem que atualizar o valor, de acordo com o salário do pai, que mudou a condição financeira dele. Se eu conseguir tudo certo hoje, economizar um mês, adiantar um mês o processo, é uma maravilha. Essa foi a inauguração da itinerante de atendimento da Defensoria Pública em escolas do Distrito Federal. Na chamada Carreta da Cidadania, são oferecidos exames de DNA gratuitos para o reconhecimento de paternidade e atendimentos jurídicos e psicossocial. A ideia aqui é facilitar o acesso à justiça e a solução de problemas jurídicos pelos estudantes, suas famílias e toda a comunidade, além de promover a cultura do respeito aos direitos humanos e às leis. A ideia é trazer educação em direitos para as escolas e, a partir dessa relação com a comunidade escolar, os estudantes, os pais, restabelecer também as soluções jurídicas. No caso do exame de DNA, já vai solucionar as questões de pensão alimentícia, guarda, regime de convivência, e aí espontaneamente os pais procuram aqui a carreta e, ao mesmo tempo, já conseguem solucionar esse problema. Essa parceria é muito importante, porque muitas vezes as mães, elas não têm essa oportunidade, né, de receber um atendimento com essa qualidade. Facilita bastante. Vamos falar de alimentação, porque o risco alimentar diminuiu nos últimos 5 anos aqui no Brasil. A quantidade, então, de brasileiros com fome diminuiu nesse período de 5 anos, de acordo com pesquisa que foi divulgada pelo IBGE. Os motivos, inclusive, estão relacionados aos investimentos em programas sociais e a recuperação da economia brasileira. Vamos observar. A pesquisa do IBGE revela que mais brasileiros estão conseguindo fazer suas refeições diárias. Em 2018, cerca de 41% da população tinha dificuldades para se alimentar, quase 85 milhões de habitantes. 5 anos depois, em 2023, a insegurança alimentar atingiu menos de 30% da população. Isso inclui as pessoas que passam fome, mas também aquelas que pulam refeições no dia e aquelas que não conseguem comprar alimentos saudáveis. Em 2018, 4,6% dos domicílios tinham insegurança alimentar grave, a situação de não ter o que comer. No ano passado, esse índice caiu para 4,1% dos lares. Apesar da melhora, ainda é uma quantidade de famintos comparada à população inteira de países como Suíça ou Israel. O estudo também mostra as diferenças regionais. Quase 40% dos domicílios da região norte estavam com algum tipo de insegurança alimentar em 2023. No sul, menos de 17% dos lares. O estado na pior colocação é o Pará, com mais de 20% dos domicílios em insegurança alimentar moderada ou grave. Depois vem o Amapá, com quase 19%, Sergipe, Maranhão e Amazonas. Os estados nas melhores condições alimentares são Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Dos domicílios com insegurança alimentar no Brasil, aproximadamente 6 em cada 10 são chefiados por mulheres. Voltamos a falar então de saúde, mas da meta do SAMU, que é atender 100% da população até 2026. A expressão chama o SAMU, que inclusive já virou até letra de música. Isso porque a população sabe que em caso de emergência, ela pode ligar aí na questão de saúde, o 192, para chamar a ambulância do SUS. O serviço, inclusive, completa-se 20 anos de atendimento à população. Vamos observar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi criado há 2 décadas no primeiro governo do presidente Lula. O custo do serviço é dividido entre município, estado e União. A expectativa do governo é ampliar o atendimento e garantir a cobertura do SAMU para 100% da população brasileira até o fim de 2026. A meta foi incluída no novo Programa de Aceleração do Crescimento, que envolve um conjunto de investimentos para promover o desenvolvimento econômico do país e a inclusão social. Segundo o Ministério da Saúde, o investimento no programa subiu 30% no ano passado. E neste ano, a primeira etapa do PAC prevê a compra de 537 novas ambulâncias e a instalação de 14 novas centrais.
Falar agora de um assunto polêmico que é justamente a reforma tributária, que está aguardando regulamentação, que deve ser votada agora no mês de julho. Então, o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, que já foi entregue ao Congresso Nacional, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele levou o texto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse ter a intenção de votar a reforma ainda neste semestre. A projeção do mercado é que o impacto justamente das mudanças no produto interno bruto seja de até 10% e 20%. Vamos entender melhor. De acordo com o projeto que regulamenta os tributos sobre o consumo, será criado o Imposto sobre Bens e Serviços, IBR, de competência compartilhada entre estados e municípios, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, da União. Esses dois tributos compõem o chamado Imposto sobre Valor Adicionado, IVA dual, que é a principal mudança criada pela reforma tributária. O ministro da Fazenda destacou que o IVA dual simplifica a tributação ao substituir vários impostos e que essa medida traz impactos positivos para a economia. Isso significa dizer que os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. O texto também institui o imposto seletivo para desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a questão das fugas repentinas ao avistar a polícia, que pode, inclusive, justificar ou autorizar a busca pessoal em via pública. Fuga repentina ao avistar a polícia pode justificar busca pessoal em via pública, decide terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou habeas corpus a um homem que foi preso em flagrante após os policiais, em revista pessoal, terem encontrado drogas em seu poder. De acordo com o processo, o homem correu repentinamente na direção de um terreno baldio ao ver o carro da polícia, em atitude que motivou a abordagem. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de nulidade da prova obtida na busca pessoal e condenaram o réu por tráfico de drogas. Ao STJ, a defesa reiterou que a revista foi ilegal, pois a fuga não seria motivo suficiente para justificar o procedimento. De acordo com o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o STJ, alinhado com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e com o Supremo Tribunal Federal, tem precedentes que afirmam a necessidade de razões objetivas para a realização da busca pessoal. E no caso em análise, a terceira sessão concluiu que a ação dos policiais foi válida diante da fundada suspeita, motivada pela fuga, de que o homem estivesse na posse de algo ilegal. Em seu voto, o ministro Rogério Schietti Cruz observou ainda que há uma distinção importante entre busca pessoal e busca domiciliar. E o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares feitas apenas com base no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao perceber a aproximação da polícia. Muito bem, vamos falar agora então das redes sociais e a questão dos debates no mundo inteiro sobre a regulamentação das redes sociais. E cada vez mais há acusações de um lado, fala-se nessa regulamentação e surgem acusações de tentativa, inclusive, de censura, né? E esse fato não é só aqui no Brasil. No mundo todo está acontecendo. Só que, no entanto, não há critério claro sobre o que se pode e o que não se pode realizar nas redes sociais. E segue-se aquele momento que tudo é fake news. Tema ainda mais relevante em ano de eleição que merece a nossa atenção. Vamos observar. Segundo o governo, a criação de regras para as plataformas digitais é um tema prioritário.
A ideia é aumentar a responsabilidade administrativa e cívica das plataformas, mas sem tratá-las como meios tradicionais. Nós precisamos fazer esse debate também de forma equilibrada sobre a responsabilidade das plataformas, mas que se a gente fizer uma reversão da regra tradicional e passar a tratar as plataformas como meios de comunicação diretamente responsáveis por tudo que eles publicam, isso tem potencial de gerar um efeito de silenciamento bastante delicado e criar uma insegurança jurídica que não interessa para quem quer um debate público forte, com liberdade de expressão. O secretário de Políticas Digitais da Presidência falou sobre o assunto durante o simpósio sobre regulação das plataformas eletrônicas, realizado na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o deputado Orlando Silva cobrou do Executivo e do Legislativo uma posição mais clara em relação ao tema. É preciso questionar, é necessário, adequado ou não haver regulação da plataforma digital? Se a resposta é não, estamos entendidos, né? E mantenhamos a imunidade que essas plataformas têm hoje no Brasil, objetivamente. Se a resposta é sim, precisamos entender quais são os termos. Para o professor Davi Nemer, não se deve confundir regulamentação com o fim da liberdade de expressão. Segundo ele, normatizar as plataformas digitais é urgente. É urgente, principalmente porque hoje as redes sociais, essas plataformas fazem parte do nosso dia a dia. E elas estão inseridas em todos os aspectos da nossa vida. Então hoje a gente tem as empresas mais poderosas e ricas do mundo que não gozam de qualquer regulamentação. É uma indústria que não tem regulamentação. Como que é isso, né? Por que todas as indústrias têm leis específicas e essa não, sabe? É claro que tem que ter. Vamos agora então falar de economia, porque o setor automotivo está ganhando fôlego com as políticas do governo federal apresentadas, né? Então, esse fôlego é graças a essas melhorias dos índices, tanto econômicos e as políticas anunciadas pelo governo federal. E também como o Mover e a Transição Verde, que estão atraindo grandes investimentos no país por parte das montadoras. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem a seguir. Retomar o crescimento da indústria automotiva no país tem sido uma meta do governo federal. Depois de um período de vacas magras e do fechamento de fábricas, o setor ganha fôlego com políticas e investimentos anunciados pelo governo e com o crescimento da economia no país. No dia 30 de dezembro de 2023, o presidente Lula assinou a medida provisória que deu origem ao Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. A iniciativa foi pensada para promover a expansão de investimentos em eficiência energética, incluir limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobrar menos imposto de quem polui menos, criando assim o IPI verde. A mobilidade verde e com previsibilidade. O Mover vai até 2028. Neste ano, 3,5 bilhões que o governo vai reduzir de carga tributária para as empresas poderem descarbonizar, poderem fazer inovação, investir em recursos humanos, na capacitação e poderem crescer ainda mais. E o estímulo ao setor foi logo dando resultado. No dia 24 de janeiro deste ano, a General Motors anunciou um plano de investimentos no Brasil de 7 bilhões de reais até 2028. E em 2 de fevereiro foi a vez da Volkswagen. Depois dos bons resultados alcançados no ano passado, quando a Volks registrou um crescimento de 29,5% no volume de vendas no Brasil, a montadora alemã anunciou um investimento de 16 bilhões de reais no país e o lançamento de 16 novos carros até 2028. Estamos dando uns sinais claros da nossa confiança institucional em este país e, mais do que isso, do potencial de crescimento da indústria, que representa 20% do PIB industrial brasileiro.
O anúncio foi feito na unidade Anchieta da Volks de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na inauguração da fábrica em 1959, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, visitou o local em um Fusca conversível. Em 2003, quando a Volks fez 50 anos no Brasil, o presidente Lula e o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, repetiram o gesto. E no dia 2 de fevereiro deste ano, Lula e Alckmin atualizaram a foto histórica e lançaram um novo desafio para a indústria brasileira, o da sustentabilidade. Investir na indústria também é gerar emprego e renda para os trabalhadores. E isso a Luciana e seu José sabem bem e sentem na pele. Eu espero que cresça mais ainda, porque eu acho que a gente sempre tem a acrescentar alguma coisa. Estamos numa fase de crescimento, mais uma vez, né? E vendendo bastante produtos, e a gente está aí, produzindo cada dia mais, para que possamos suprir esse mercado aí. E é isso, para crescer com sustentabilidade é fundamental apostar nas novas tecnologias. E os carros movidos à eletricidade são parte desse novo capítulo que todos nós estamos aprendendo a viver, com mais respeito ao meio ambiente. E aqui no Brasil, a fabricante chinesa BYD é hoje a líder de comercialização de veículos elétricos no país. E em março deste ano, anunciou o aumento dos investimentos no país de 3 bilhões para 5 bilhões e meio de reais. O Rogério optou pelo carro elétrico e está satisfeito com a experiência. A principal vantagem do veículo elétrico é na praticidade, na economia e na eficiência no dia a dia. É um carro muito prático de se ter, principalmente na cidade, e é um carro muito econômico. Então, hoje em dia, já vale a pena, na ponta do lápis, é interessante. Existem vários estados que dá benefício, isenção ou redução de IPVA, mas o principal é que o veículo elétrico já está chegando num preço mais acessível ao consumidor. E de olho no grande mercado de etanol e combustíveis renováveis no Brasil, a japonesa Honda também fechou um grande acordo de investimentos com o governo federal, realizado por meio do programa Mover. Serão 4 bilhões e 200 milhões de reais até 2030 para desenvolver uma nova plataforma híbrida flex. A partir do momento da definição clara do mover, ficou muito nítido, necessário a gente também definirmos claramente o nosso investimento. Esse foi o momento que nos permitiu definir 4,2 bilhões de reais em investimento do novo ciclo nos nossos negócios de automóveis na fábrica de Itirapina. E em abril, embalada pelos bons resultados do setor automotivo, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, inaugurou uma nova sede em São Paulo. Muito bem, vamos falar agora do 13º do INSS, que está antecipando o pagamento da primeira parcela. Então, o Instituto Nacional de Seguro Social começou a pagar a primeira parcela do 13º. As informações, como também o calendário de pagamento e o valor a receber, podem ser inclusive acessadas pelo aplicativo Meu INSS e também pelo site meuinss.gov.br. Tá boa, né? Os depósitos para quem recebe até um salário mínimo começam a ser pagos hoje e vão até o dia 8 de maio. Já quem tem renda superior, renda mensal superior aos R$ 1.412, vão ter o pagamento creditado a partir de 2 de maio. Essa primeira parcela corresponde à metade do valor total do abono anual. E sobre ela não incidem descontos como o imposto de renda, que será cobrado apenas na segunda parcela. Já para quem tem... Agora sim, o calendário de pagamento, informações como calendário de pagamento e valores a receber estão disponíveis no site meu.inss.gov.br e também pelo aplicativo Meu INSS. E ainda existe a opção pelo telefone discando 135, que você precisa ter o CPF e as informações cadastrais confirmadas na hora. Muito bem, vamos falar agora sobre a questão dos descartes de embalagens.
a campanha do governo federal que está incentivando o descarte correto dessas embalagens. Tivemos aí a primeira etapa, agora estamos na segunda etapa do programa Crie esse Hábito, que está sendo direcionado ou voltado ao descarte de embalagens consumidas fora da residência e também o descarte do papel dos catadores de materiais recicláveis. Vamos observar. Durante 2 anos e meio, a Adriana se dedicou a construir a casa que sonhou. Foi feita com material reciclado, reutilizado e vindo de demolições. Eu recolhi garrafas durante muito tempo, recolhi, lavei, cortei, né? Muitas eu não consegui aproveitar para fazer essa casa. Muitos materiais vieram de lojas de demolição. Então, aquela coisa, a casa foi muito do que eu encontrei. A preocupação da Adriana com o meio ambiente é a mesma que move diariamente a Dinorá. Há mais de 10 anos, ela trabalha separando materiais para reciclagem. É limpando a cidade, né? Porque assim, se torna sujeira no meio da rua, mas assim, vai os pessoal fazer a coleta, traga para nós, as meninas faz a separação e eu faço a triagem aqui, então é muito importante, porque é desses materiais que está vindo aqui para essa empresa que a gente tira o nosso sustento. Em casa, na rua ou no trabalho. A preocupação com o destino dos resíduos que produzimos deve ser uma constante na vida do cidadão. Para reforçar esta ideia, o governo federal lançou a segunda etapa do programa Crie este Hábito, agora voltada para o descarte consciente das embalagens que consumimos quando não estamos em casa. Após o consumo de alimentos e bebidas, não jogue em locais inadequados, como vias, canteiros, calçadas, ruas, mares ou rios. Procure a lixeira mais próxima ou guarde para que possa fazer o descarte correto. O objetivo da nova fase da campanha Crie esse Hábito, do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a ABIR e a ANCAT, é trazer cada vez mais o descarte consciente das embalagens consumidas fora de casa. A primeira parte da campanha foi focada muito na residência das pessoas, na separação para coleta seletiva. E essa segunda fase também é quando o cidadão está na rua, né, em outros ambientes, faça esse descarte. A campanha também quer reforçar o papel do catador de materiais recicláveis, não só como alguém que faz a coleta seletiva, mas como um educador ambiental. 90% dos materiais recicláveis que passam pela cadeia da reciclagem, comprovadamente, ele é alimentado por nós catadores e catadores de material reciclável. Então nós somos os grandes agentes ambientais, os grandes alimentadores da cadeia da reciclagem, os grandes resgatadores dos materiais recicláveis aí nos centros urbanos e muitas vezes, infelizmente, também dentro dos lixões, que é um tema que a gente trabalha muito para que nós não tenhamos mais catadores dentro dos lixões, né? E bem antes da campanha do governo começar, a dona Dinorá já orientava as pessoas em como fazer o descarte consciente. A comida, as fraldas das crianças, mods, né, que a gente usa, colocar separado, para descartar separado. Porque aí, no caso, não viria aqui para a gente. Um consumidor consciente sabe descartar as embalagens e cada vez mais isso mostra para a sociedade a importância da inclusão socioprodutiva das catadoras e catadores de material reciclado, que são o elo mais importante no processo da reciclagem. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. E antes de encerrarmos, vamos falar sobre a lei que incentiva o uso da Libras como língua brasileira de sinais, que está completando 22 anos. Então, a lei que garantiu às pessoas surdas de terem acesso à informação está aí fazendo o seu aniversário. Vamos observar. Existem no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas surdas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para auxiliar na comunicação dessa população, existe a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, que é uma modalidade gestual visual com expressões faciais e corporais que possui um alfabeto e uma estrutura linguística e gramatical
própria. Há 22 anos, ela vem contribuindo para promover a inclusão e melhorar a acessibilidade da comunidade surda. O surdo é visual, então ele precisa da sua língua. E isso significa que o surdo vai conseguir participar da sociedade e se comunicar de maneira inclusiva na sociedade. Isso é valoroso. Então, eu parabenizo os 22 anos da Lei de Libras. Para comemorar os 22 anos da lei que reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, o Ministério da Educação realizou um evento em Brasília. Participaram representantes de governos, professores e demais envolvidos com a causa do movimento surdo. A Libras, ela representa a conquista da liberdade de expressão de vários grupos. E isso é absolutamente necessário dentro de uma democracia. Também presente à cerimônia, a deputada Benedita da Silva, responsável por apresentar na época o projeto de lei que deu origem à Lei de Libras, destacou a importância da iniciativa. Aos poucos fomos aprimorando essa lei e ainda temos muito que aprimorar, mas eu acredito que nós temos neste governo um compromisso, como já tivemos em outros momentos, um compromisso com o que a nossa secretária Secadi colocou. Nós temos um compromisso, de garantir os direitos civis, a liberdade de ir e vir e, sobretudo, a liberdade de expressão. O governo federal tem ações para atender e incluir esse público. Uma delas é a formação de professores e profissionais da educação básica, que em 2023 contou com recursos da ordem de R$1.200.000. No ano passado, o MEC ainda destinou R$1.800.000 para o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa para pessoas surdas. E em 2024, o orçamento previsto é de R$5 milhões. Nós precisamos fazer da nossa sociedade, dos nossos ambientes, locais inclusivos, situações inclusivas, porque é bom para todo mundo. Não é uma questão só direcionada para alguns que têm ou uma deficiência ou uma condição diferente, não. É bom, é para todo mundo. Essa é a grande verdade da inclusão. Nós lutamos pela acessibilidade, seja na área da saúde, empregabilidade, em todas as esferas da sociedade, para que assim as barreiras sejam quebradas, as barreiras de comunicação. O surdo é valoroso e sua língua também, então precisamos lutar e garantir isso. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai encerrando, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui também no Brasil. E lembrando que você acompanha as nossas informações através também do Facebook e o YouTube Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo notícias impressas com informações por escrito, você encontra no Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer o apoio de nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.